A paz do Senhor, amados irmãos, queridas irmãs, prosseguimos com o nosso estudo sobre parábolas, agora focando as parábolas ministradas ou faladas por Jesus, que faria parte também do nosso estudo de Cristologia, que é a próxima matéria que nós vamos estudar, mas estamos adiantando então este assunto aqui em parábolas. Você é bem-vindo. Vamos à palavra do Senhor. Quero sugerir a você que pegue sua Bíblia. Se tiver Bíblia em mais de uma versão, melhor ainda. Quinta matéria que estamos estudando. Já estamos bem avançados no nosso curso. Terceira lição dessa quinta matéria, parábolas. Vamos analisar hoje algumas parábolas proferidas por nosso mestre. No site Estilo e Adoração, você vai encontrar muitas parábolas ali bem analisadas, bem aprofundadas. Nós não trouxemos este assunto aqui para o nosso estudo, porque se alongaria muito, teríamos muito mais lições, mas você pode encontrar nesse site, Estilo Adoração, se você deseja se aprofundar mais nas parábolas de Jesus. Muito bom esse site aí para você estudar a palavra do Senhor. Vamos à nossa análise então. Vamos analisar 3 parábolas. Essa primeira, a parábola dos 2 servos. Depois estaremos analisando a parábola do mordomo infiel e dos meninos brincando na praça. Vamos estudar então a palavra do Senhor. Bíblia na mão, caderno, caneta para anotações. Vamos ao estudo da palavra de Deus. A parábola dos 2 servos, também chamada de parábola do servo bom e do servo mau. Comece já a se colocar dentro desta parábola, se perguntando quem é o Senhor, quem é o servo bom, quem é o servo mau. Ok? Essa parábola está registrada nos evangelhos de Mateus e Lucas. E nós vamos a Mateus capítulo 24, versículos 45 até o 51, e Lucas no capítulo 12, do versículo 42 ao 46. Na parábola, Jesus diz que o servo bom e fiel é aquele, presta atenção, a quem o seu senhor encarrega dos bens da sua casa, para dar aos outros servos alimento no tempo devido. Veja, 2 responsabilidades que este servo bom tem: cuidar dos bens da casa e trazer alimento para os servos que ali estão trabalhando. Voltando o Senhor, encontra esse servo cumprindo diligentemente sua ordem. Quer dizer, o Senhor viajou, o Senhor se ausentou, agora ele retorna, e o que ele encontra? O servo fazendo exatamente como ele determinou. E aí, por causa de sua fidelidade, Jesus diz que certamente o Senhor daquele servo haverá de encarregá-lo de todos os seus bens. Bom está, servo bom e fiel. Sobre o muito foste fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Oh, glórias a Deus. Então, mas se aquele servo mau, agora vamos falar de coisa ruim aí, se o servo mau pensar que o seu senhor tarde virá, e o que ele vai fazer? Ele começa a espancar os seus conservos, comer e beber como os bêbados. Então virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. Veja que aqui se acrescenta mais alguma coisa. O servo bom, ele está preparado para o momento que o seu senhor voltar. Agora o servo mau não está, ele não sabe o dia nem a hora que o seu senhor vai voltar. E ele está fazendo coisas muito erradas. Assim o senhor do servo mau irá separá-lo da sua casa e destinará sua parte com os hipócritas. O servo mau será expulso a um lugar onde haverá pranto e ranger de dente. Qual será a parte dos hipócritas? A parte de baixo do assunto aqui do slide já está dizendo, né? O lugar aonde há pranto e ranger de dentes. O contexto da parábola dos 2 servos, ele nos vem falando que provavelmente Jesus contou essa parábola dos 2 servos em 2 ocasiões diferentes. Uma quando se registrou Mateus e outra quando Lucas, fazendo o seu levantamento do que aconteceu com Jesus, ele mesmo disse que fez um levantamento apurado, ele registrou então está havendo esse paralelo nessas parábolas contadas por Mateus e por
Lucas. No Evangelho de Mateus, Jesus contou essa parábola quando estava exortando os seus discípulos. E exortando sobre o quê? Sobre os acontecimentos que sucederiam no tempo do fim. E Lucas, ele aparece num contexto em que Jesus está ensinando sobre a vigilância, sobre a prudência, diante da realidade do seu retorno nos fins dos tempos. Estamos vivendo esse tempo, essa parábola aí. Explicação da parábola dos dois servos. Então é uma história ilustrativa. Nela, Jesus Cristo aplica uma cena muito comum que persiste até hoje. Provavelmente ele tinha em mente um homem rico que estava prestes a viajar. E antes de partir, esse homem colocou seus empregados de maior confiança como responsável pelos outros empregados, pelos demais empregados. Esse empregado, que foi colocado como administrador da casa, deveria não apenas supervisionar o trabalho dos demais, mas também garantir que nada lhes faltasse. Lembra que a gente comentou sobre isso aí? Ele cuidava de toda a casa e ainda tinha que cuidar da alimentação daqueles que ficaram. O servo que se atenta à tarefa delegada por seu senhor é chamado de servo bom e fiel. Ele cumpre diligentemente, ele cumpre à risca o que o seu senhor mandou ele fazer. Mas o servo que age com descaso e inconsequência, meu Deus, esse é um servo mau e infiel e será responsabilizado por aquilo que ele recebeu para fazer e não fez. A narrativa da parábola dos dois servos, registrada em Lucas, possui uma conclusão adicional que não aparece no texto de Mateus. Então Lucas ele vai um pouquinho mais além do que o texto de Mateus. Então nessa conclusão Jesus diz: "E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá." É a questão se você aplicar isso à obra de Deus, quem recebeu, e recebeu bastante, muito será cobrado dele também. O significado da parábola dos dois servos. Então, o significado fala sobre vigilância e comprometimento. O patrão, antes de viajar, ele delega responsabilidades ao seu servo. Esse patrão, esse senhor, representa Jesus. Nosso Senhor espera encontrar, na ocasião do seu retorno, servos bons que cuidaram da responsabilidade que lhes fora dado com diligência. Você está nessa? Você está incluído nesses servos bons? Glórias a Deus por isso. O servo bom, ele representa os verdadeiros cristãos, que cuidam da administração com zelo das coisas de Deus, o favor dos outros, tesouros espirituais que Deus lhe confiou, eles repassam isso para as pessoas. Os servos bons fazem a vontade do Senhor e cuidam daqueles que se acham necessitados, tanto espiritualmente quanto materialmente. Tem palavra de Deus para ministrar, ministra a palavra do Senhor. Tem situação material que você pode cuidar, cuide. Deus deu condições para você ajudar, ajude. Deus te deu graça e sabedoria para você ser um ministrante da palavra do Senhor. Seja um ministrante e fale as verdades divinas. Os servos bons, que são os crentes genuínos, aguardam a volta de Cristo. Eles são comprometidos e são fiéis, tal como o Senhor da parábola. Quando Jesus voltar, ele colocará todos os seus servos. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Colocará todos os seus servos fiéis num grau eterno de glória e honra. Já o servo mau representam pessoas iníquas e hipócritas que serão severamente castigadas no dia do juízo. Essas pessoas se mostram despreocupadas com as coisas de Deus. É algo que realmente me preocupa bastante, quanto temos de pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com as coisas de Deus. Levam isso de qualquer maneira, sem contar outros que preferem colocar coisas materiais, se preocupar com coisas materiais, tomar compromisso com coisas materiais, deixando as coisas de Deus de lado. Veja bem, aí o texto está nos dizendo. Essas pessoas se mostram despreocupadas com as coisas de Deus, não cuidam dos necessitados, são servos maus, fazem crueldade com eles. Então os servos maus não agem com prudência, ao contrário, se comportam de forma leviana, inconsequente. É triste isso, irmãos, é muito triste.
por isso eles serão lançados num lugar de eterna desgraça e desesperança. Veja bem, esse lugar que está reservado para os maus é uma coisa terrível, tremenda, e que se todos nós pensássemos um pouquinho mais e muito mais pessoas estariam aos pés de Cristo nesse exato momento. A conclusão adicional da parábola dos dois servos, no Evangelho de Lucas, ensina que a revelação de Deus ao mundo torna todas as pessoas indesculpáveis. Aí está um grande problema, mesmo que em diferentes graus, mas ninguém pode estar se desculpando perante o Senhor. O que ele fez para toda a humanidade. Jesus Cristo veio e deixou a sua vida na cruz do Calvário por toda a humanidade, e é indesculpável quem não o aceita como Salvador. Então nenhum servo mau vai se justificar apelando para uma suposta ignorância. Não existe isso. Nós temos aí a ignorância, nunca ela é absoluta. A pessoa sabe sempre de alguma coisa, de algo que chamou a sua atenção, de algo que tocou seu coração, sempre vai saber, não haverá desculpas no dia do juízo final. O resumo do significado da parábola dos dois servos é feito de uma forma muito interessante. A mensagem desta parábola nos ensina a permanecer ativamente leais ao Senhor, fazendo o que está ao nosso alcance para a glória do nome de Jesus. Devemos desempenhar de forma logicamente prudente, mas com muita alegria, a tarefa que Deus designou para nós, que Deus colocou nas suas mãos. Quem sabe Deus colocou nas suas mãos a importância das tuas orações, da tua busca incessante do Senhor intercedendo pelos outros. Quem sabe Deus colocou na sua mão valores, quando eu falo valores materiais, que possam ajudar os irmãos necessitados. Quem sabe Deus colocou nas suas mãos palavras de sabedoria e de graça que vão atingir corações e levar palavras de solução ao que os irmãos estão necessitando, irmãs estão necessitando. Então, o que Deus colocou? Desempenha. É no interesse daqueles que lhes são preciosos. Deus dá dons, como estamos estudando na escola dominical, Deus dá dons às pessoas e use isso para a glória do nome do Senhor. Olha, esta é uma palavra firme e fiel. Deus o abençoará se você estiver dentro do seu plano, dentro do seu propósito. Fica firme com Deus, meu irmão. E estamos chegando ao fim desta aula, mas a bênção de Deus continua sendo derramada na sua vida. Daqui a pouco voltaremos com a lição de número 4 deste assunto, desta matéria, né, de parábolas. Se você está sentindo a graça de Deus, louve o nome do Senhor por isso. Se tem sido de bom proveito esse estudo, glorifique o nome do Senhor e se disponha a fazer aquilo para o qual Deus tem chamado você. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.